Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar a juíza doutora Rubilene Silva Rosário, titular da Primeira Vara da Infância e Juventude de Belém, juíza auxiliar da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, que vai falar sobre o tema adoção. Olá, doutora Rubilene. Olá, Raul. Muito obrigada pelo convite. Nós também estamos honradas de estar aqui hoje, tentando esclarecer as dúvidas, né? Buscando cada vez mais parceiros para este Instituto da Adoção. Muito obrigado, eu que agradeço a sua presença e principalmente para falar de um tema tão importante. Mas, doutora Rubilene, em que consiste o Instituto da Adoção? O Instituto da Adoção, ele está previsto no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e na Constituição Federal. Nada mais é do que a oportunidade que a lei permite para que as nossas crianças e os nossos adolescentes tenham o direito de ter uma família, né? Aquelas crianças e aqueles adolescentes que, porventura, possam ter sido abandonados pelas suas famílias biológicas, que os pais possam ter perdido o poder familiar em relação a elas, por abandono material, por violência doméstica, por violências sexuais, abuso, negligência, enfim. Então, a lei, ela prevê, né? Ela tem essa previsão, dá essa oportunidade para que as nossas crianças e os nossos adolescentes possam ter o direito de ter uma família, uma convivência familiar e comunitária em sociedade. Doutora, em que consiste ou o que é, para esclarecer para o público, que tem muita gente que não é da área jurídica e assiste o nosso programa, o que é adoção intuito persona? A adoção intuito persona é quando você teria o direito de escolher, né, os pais daquela criança que você vai dar para adoção. O nosso ordenamento jurídico, ele não permite a adoção intuito persona, mas os tribunais superiores, o STJ, já definiu que é cabível a adoção intuito persona quando aquela criança ela já criou laços de afetividade com aquela família. Porque hoje nós temos o Sistema Nacional de Adoção. O que seria o Sistema Nacional de Adoção? O Sistema Nacional de Adoção, aquela criança ela é inserida naquele sistema, bem como os pretendentes à adoção. Então, o Sistema Nacional de Adoção ele veio para, digamos assim, criar critérios formais, né, ao Instituto da Adoção, para que não houvesse burla com relação à espera à adoção, bem como não viesse causar, digamos assim, facilitar, né? Uma preferência, uma né, preferência, de qualquer modo. E bem como tráfico de crianças, né? Sim, sim. Então, a nossa lei, ela veio com o Sistema Nacional de Adoção justamente para coibir isso. Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte, que nós criamos laços de afetividade com determinadas pessoas, não é? E, por exemplo, se você é pai, você é mãe, né? Você, digamos assim, está em convivência com aquela criança, você passa a ter aquele sentimento de amor, de pai e de mãe. Por que não adotar? Por que não permitir? O que é melhor? Essa convivência ou a institucionalização dessa criança, né? Ou desse adolescente? Poderíamos dizer assim, uma pergunta, tá? Um menor que é abandonado pelos pais, por qualquer motivo, sei lá, violência doméstica e tal, mas tem um tio, uma tia distante que esse menor já tem um vínculo de afetividade, poderia ser direcionada essa adoção para quem já tem esse vínculo e que está dentro da família, é isso? Não é isso. A adoção, por exemplo, quando a criança ou adolescente, para eles serem adotados, tem que haver a destituição do poder familiar
em relação àquela criança e àquele adolescente. Então, aquela família biológica, ela deixa de fazer parte, né, da vida daquela criança e daquele adolescente. Por exemplo, existem muitos países, né, que permitem a adoção intuito personae, como os Estados Unidos, né? Se você tem um filho e você não quer aquela criança, aquele país permite que você escolha com quem você quer deixar aquela criança, que não seja a sua família biológica, que não faça parte da sua família extensa, né? Nosso país ele não permite, né? Nós não temos no nosso ordenamento jurídico essa vinculação, a não ser por laços de afetividade, né? Então, por exemplo, aquela criança que foi destituída do poder familiar, que não faz mais parte daquela família, e de repente, por exemplo, ela está no espaço de acolhimento. Vou lhe dar um exemplo, isso é só um exemplo. Sim, claro. Então, um casal vai fazer uma visita naquele espaço de acolhimento por um motivo X. E aí se depara com aquela criança e, a partir daí, passa a ter convivência com ela. Tem vários projetos nos espaços de acolhimento. Leva, né? Para passar final de semana. Pode ir no espaço para fazer doação e acaba criando afetividade. Aquela família, de repente, nem estava pensando em adotar, mas passou a sentir afeto, amor por aquela criança. Então, nessas situações, o nosso ordenamento jurídico permite a adoção intuito personae. Tá. Eu diria o seguinte, talvez porque antes dessa criança ser, e me corrija se eu estiver errado, que eu realmente não entendo dessa área, antes dessa criança estar num espaço para ser adotada, já houve uma tentativa de que familiares ficassem com ela, é isso? Antes da perda do poder familiar, a equipe do espaço de acolhimento, a equipe da vara, faz uma busca, porque a preferência é a família extensa, né? Como você falou. Entendi. Os Agora tios, entendi. mas às vezes a família não tem interesse, às vezes a família não tem condição. Ou não tem família ou não conhecida. tem família, exatamente. Então, aí há a destituição do poder familiar. Só a partir daí é que essa criança pode ser disponibilizada para adoção. Entendi, agora eu acho que ficou bem claro, né? Tá? Certo. E quem pode adotar, doutora? Qualquer pessoa que tenha 18 anos de idade completos, acima de 18 anos, e que tenha uma diferença de 16 anos do adotante para o adotado. Esse é o critério legal. O novo Código Civil extinguiu aquela figura da adoção que podia ser extrajudicial, né? Hoje tem que ser um processo judicial. Isso, exatamente. A senhora acha que isso melhorou ou piorou? Olha, eu acho assim, é como eu lhe falei, quando a gente fala sobre tráfico de seres humanos, né? A gente tem que ter muito cuidado com a adoção, porque são vidas, né? E hoje em dia nós temos outras figuras como o crime organizado, né? Então a gente tem conhecimento de que as pessoas somem, não é só criança e adolescente. Até em razão do tráfico internacional de órgãos, exatamente. Né? Isso é um absurdo, mas existe. Mas existe, né? E a lei tem que estar atenta a isso. A venda de seres humanos, né? Então, a adoção, ela é um instituto que ela é fiscalizado, né? Eu acho que é o critério para você proteger. Agora, a gente tem que ter ideia o seguinte, nós não podemos permitir que essas crianças e esses adolescentes se eternizem nos espaços de acolhimento, entendeu? Hoje a lei ela prevê um prazo, né, que é um prazo exíguo para conclusão dos processos, tanto de destituição do poder familiar quanto do processo de adoção. Então, o Poder Judiciário tem se empenhado na busca de cumprir esses prazos, né? O que a gente vê, a dificuldade, eu sempre falo isso, sempre rebato isso, é com relação aos pretendentes, né? Porque o pretendente, ele tem na sua mente um perfil de criança, né? Eu quero adotar, eu me sinto preparado para adotar um bebê, né? E que esse bebê seja de preferência branco, e de olhos claros, né? Ainda existe isso? Ainda existe isso, né? É trágico, né? Pois é, e que não tenha problema de saúde, enfim. Então, assim, a gente tem trabalhado, buscado
diminuir esses mitos, né, esses, digamos assim, preconceitos em relação à adoção tardia, aquela adoção que foge do perfil, acima de 4 anos de idade, né, porque até 4 anos você encontra pretendentes, digamos assim, num prazo médio, razoável, mas acima de 4 anos já começa a ficar difícil. E quanto mais a idade, maior a idade, né? Mais difícil a adaptação. Posso estar errado, não sei se a senhora concorda com isso, mas você pegar um adolescente para adotar de 12, 13 anos, é mais difícil a adaptação dele no seio familiar do que uma criança de até 4 anos, ou eu estou equivocado, não sei. Olha, eu acredito assim que a gente tem que quebrar essas barreiras, né? Quebrar essas barreiras porque a adolescência, ela é uma fase da vida do ser humano, e essa fase da vida do ser humano é para todos. E a gente sabe que não é uma fase comum, né? Ela não é uma fase como é a infância. Fácil de passar, de ser né? controlada. Eu acho que o importante é você ter como pretendente dentro de você, né, a ideia, a vontade de realmente ser pai, de ser mãe, aquele amor incondicional. Olha, eu fui juíza de vara privativa do Tribunal do Júri. Você sabe que o Tribunal do Júri é crimes contra a vida, né? Sim. Então, é homicídio. Mas eu não lembro, durante 4 anos que eu fui titular de vara, que eu só fazia júri, de ter chegado no meu gabinete e de não ter encontrado uma mãezinha esperando para falar comigo. Por quê? Veja bem, para a sociedade, o filho dela pode ser um homicida. Mas ela para é ela, a mãe, ele é filho. é né? filho. Ela não vê ele como homicida, ela vê como filho. Este amor incondicional que a gente tem que ter no nosso coração, tanto para filhos biológicos como não, porque a gente sabe que também tem pais e mães que, meu Deus, fazem umas atrocidades com seus filhos, né? Então, esse amor, essa dedicação, esse sentimento que deve existir dentro do ser humano. Se você tem isso, você está apto para adotar uma criança de 2, de 3, de 4, de 5, de 15, entendeu? Você vai conseguir superar todas as fases com amor. Entendi. E como é que se deve fazer para adotar? Existe um cadastro? A pessoa tem que fazer o quê? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é entrar na página do Conselho Nacional de Justiça, né, e fazer o pré-cadastro para a adoção. O que seria esse pré-cadastro? Seria o que ele pede lá? Ele pede o perfil. Você quer adotar uma criança de que idade? De que sexo? Né? Que gênero, né? E pede o seu perfil também, com certeza. Isso, exatamente, o perfil do pretendente e da criança. Mas é mais a criança, porque os pretendentes, eles vão ser trabalhados na vara. Você vai fazer o seu pré-cadastro, aí depois você vai procurar a vara para dar entrada no processo de habilitação. Você faz isso constituindo um advogado. Se você não tiver condição financeira de constituir um advogado, você deve procurar a Defensoria Pública. Então, você vai dar entrada na habilitação para você adotar. O Poder Judiciário tem que dizer, você está apto a adotar. Né? Entendi. Então, preencher os requisitos da lei, objetivos e subjetivos. Vai dar entrada com a sua documentação do RG, CPF, comprovante de residência, comprovação dos seus rendimentos, dos seus antecedentes, né? Isso é importante. As pessoas dizem, por que é importante? Você vai deixar uma pessoa que tem antecedentes, por exemplo, de violência familiar não ou pode. Que já cometeu crimes de violência sexual, adotar uma criança? Não tem lógica, né? Então, claro, você tem que ter uma triagem aí para saber o que é qual é a real pretensão daquela pessoa. Você vai preencher o formulário que tem na internet, anexar essa documentação, aí você vai... É obrigatório, pela lei, né, você fazer um curso a pretendentes à adoção, que é oferecido pela Escola Judicial do Poder Judiciário, em parceria com a primeira vara, com a nossa vara. Né? Então, eles vão
fazer esse curso que vai lhe preparar para a adoção, para você conhecer o Instituto da Adoção de forma assim, mais profunda, se preparar para receber essa criança, que essa criança ela já vem, né, com a dor. A dor do abandono, a dor da violência, da negligência. Então, você tem que estar preparado para isso, né? Você, como você mesmo falou, essa adaptação é fácil? Não, mas se você estiver preparado, se você já tem uma ideia do que você vai passar, você já vai saber como você vai... Como lidar com aquela isso, situação. como você vai agir. E o amor, eu bato nessa tecla, transforma, né? O amor transforma as dificuldades em superação. Uma pergunta que talvez seja interessante é, no momento que você faz o cadastro, você pode escolher ou você tem que adotar a criança na sua cidade? Ou você pode dizer assim, não, olha, eu quero uma criança de uma outra região, eu quero do Nordeste, ou eu quero de longe de Belém, justamente para não ter risco de vínculo depois da família que foi destituída do poder familiar, vir me incomodar. Isso existe? Isso é comum acontecer? Como é que se lida com isso? Olha, antes do Sistema Nacional de Adoção, isso era um problema, né? Então, assim, você residir aqui, vamos nos habilitar aqui. Aí você tinha... eu ouvi dizer que lá na cidade tal tem uma criança, eu gostaria de adotar lá, eu tenho parentes lá, aí tinha que se habilitar lá novamente. Então, isso não existe mais, né? Hoje nós temos o Sistema Nacional de Adoção, ele é para o Brasil todo, né? Então, ele vale, você estando apto à adoção aqui, você está apto para adotar uma criança em São Paulo, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, entendeu? Porque o juiz daqui já analisou, já viu, já foram observados todos os critérios que a lei determina. Então, após a habilitação, eu estou apto para chegar em qualquer lugar, em qualquer estado, casa, onde cidade, tenha crianças e solicitado. Porque assim, a habilitação é a primeira fase da adoção. Então, você tendo a sentença do juiz, você está apto para adoção, aí sim você vai dar entrada no processo de adoção. Fazendo uma comparação assim bem simples, é igual a habilitação para o casamento. Está habilitado, pode casar em qualquer cartório que Exatamente. quiser. Entendi. Isso é muito bom porque centraliza, né? A pessoa tendo essa habilitação, qualquer lugar, qualquer estado, qualquer cidade, comarca que ela comparecer, ela pode adotar, se candidatar. Pode. E sem ter que passar tudo novamente por aquele processo. Exatamente. Muito bom. E o que prevê a entrega voluntária para adoção? Olha, a entrega voluntária é um instituto novo, né? A gente ainda está, digamos assim, naquela fase de quebra de paradigmas, né? Porque o ser humano, ele adora julgar, né? Ele adora julgar e fazer críticas, dizer, olha, essa mãe vai entregar seu filho voluntariamente para adoção. A gente observa isso porque a mulher, ela pode entregar o seu filho para adoção na maternidade, entendeu? Pode entregar nas UPAs, pode entregar nas escolas, ela pode entregar em qualquer rede do sistema de justiça. Em qualquer lugar onde haja o acolhimento, ou possa ser encaminhado para o acolhimento. Em tese, é o que a lei prevê. Né? Você falou tudo, o acolhimento, esse recebimento. Mas o que a gente observa com a entrega voluntária é que as mães, quando vão entregar, elas recebem muitas críticas, né? Então, aquelas pessoas que estão ali no sistema de saúde, dizem, olha, você vai entregar mesmo seu filho? Tem certeza? Tem certeza, né? Enfim, mas aí você tem que ver o seguinte, que você está entregando a sua criança para o Estado. É o Estado que vai ser responsável. Você não vai estar entregando o seu filho para qualquer pessoa, entendeu? Não vai
como tinha antigamente, né, os pais iam nas maternidades que queriam adotar as crianças, pagavam por aqueles bebês, né? E muitas vezes, como a gente viu, tem um tráfico, né? Então, quer dizer, a lei ela veio justamente mais uma vez para tentar proteger essa criança e também para proteger essa mulher, porque a mulher, sabendo que ela vai poder entregar o seu filho para o Estado, para a adoção legal, né? Ela não vai procurar, digamos assim, clínicas clandestinas para fazer um aborto, né? Não vai entregar para qualquer um que ela nem conhece, exatamente, não sabe de onde veio e qual a intenção. E a lei vai estar protegendo também a integridade física dessa mulher, não é? De que algo pudesse acontecer com ela de forma involuntária, não é isso? Uhum. Então, a entrega voluntária, esse Instituto da Entrega Voluntária, ele prevê justamente isso, proteger essa criança, né? Permitir, antigamente, por exemplo, na vara, quando eu iniciei na primeira vara, a gente ainda observava aquela espera para adoção naquele perfil de bebê, né, de 4, 5, 6 anos. Hoje em dia, com a entrega voluntária, diminuiu muito. Por quê? A mãe entrega essa criança. Então, a maternidade, imediatamente, ela tem que comunicar ao Poder Judiciário. Essa mulher, ela tem prazo de 10 dias, aí a gente marca uma audiência na vara, para que ela compareça perante o juiz e diga realmente que ela quer entregar essa criança, se realmente é essa a vontade dela. Mas, antes disso, vai haver um estudo pelas técnicas da vara para ver se essa mulher ela não está sob o efeito do estado puerperal, sim, entendeu? Se ela não está sendo coagida de alguma forma, se realmente não há meios de ajudá-la, né, na rede para que ela fique com a criança. Mas isso deve ser feito com os técnicos da vara. Ou seja, é importante saber que quando é feita a entrega no hospital, na maternidade, na UPA, seja lá onde for, não é a última palavra dela. Ela ainda pode se arrepender, porque ela tem uma audiência com o juiz, com toda uma equipe especializada que vai dar oportunidade para ela até de um arrependimento. Exatamente. E a partir daí, da audiência, mesmo ela tendo dito para o juiz, olha, eu quero entregar, ela ainda tem mais 10 dias para rever esta decisão. Entendeu? Sim. E, evidentemente, vai estar acompanhada de um defensor público, no mínimo, que possa esclarecer todos os direitos para ela. Exatamente. E o que vai acontecer ou não nesse processo de adoção. Doutora, uma curiosidade. Hoje, a sua vara é a única vara que cuida de adoção? Na capital, na capital? Sim. Na capital. Na capital, existe um volume muito grande de crianças a ser adotadas? Com destituição do poder familiar, o último levantamento que a gente fez tinha 33 crianças. Prontas para ser recebidas por uma nova família. Exatamente, isso. Isso não é um volume tão grande assim, penso eu, me parece, considerando a população de Belém, né? Mas assim, a gente... É um número que ele vai, digamos assim, alterando diariamente. Sim, entra, sai. Exatamente. Sai. Tá. Entra, sai. E como eu lhe falei, hoje a lei, a gente tem buscado, por exemplo, na vara nós criamos hoje o núcleo da adoção. Né? Então, a gente prioriza todos os processos de adoção, processos de destituição do poder familiar, para que a gente possa diminuir ao máximo esse tempo de institucionalização das crianças que elas ficam no abrigo. Exatamente, né? Que estão sob a nossa responsabilidade. Né? Agora, a gente sabe que tem situações que são mais difíceis, e essas vão permanecendo. Quais são essas situações? Por exemplo, crianças que têm problemas de saúde, né? Graves, né? Então, a gente tem um espaço de acolhimento que só trata desse tipo de criança, que essas crianças passam por essa situação. Então, no caso delas, a gente tem buscado
que no caso é a adoção tardia, né? A busca ativa, né? O que é a busca ativa? A busca ativa permite, o CNJ baixou uma resolução permitindo que o juiz, quando a criança não foi encontrado pretendente para adoção nacional nem internacional, que a própria vara faça essa busca no sistema atrás inteiro de um pretendente para aquela criança, entendeu? Ou para aquele adolescente. Sim. Então, assim, é uma esperança a mais, né? Nós, hoje, na vara, temos 2 crianças que já estão em processo de adoção em função da busca ativa. Nós tivemos uma que nós tivemos quase que êxito, né? Porque assim, a criança, nós encontramos o pretendente, a criança chegou aí para outro estado, mas infelizmente eles desistiram e ela retornou, né? Enfim, é uma ferramenta que encheu a vara, né? Os técnicos, eu como magistrada, para a gente buscar pretendentes especificamente mais para essas situações e para aquelas crianças que já estão acima realmente da idade, que são os adolescentes. Né? E qual é o tempo que a família que pretende adotar e que leva a criança para um período de experiência, creio eu, não sei se é esse o nome jurídico? Convivência. Convivência. Para essa convivência, qual é o tempo que ela tem para devolver, caso não ocorra uma adaptação? Enfim, a senhora acabou de dizer que tem gente que devolve. Devolve. Olha, o tempo mesmo, por exemplo, a gente teve um caso na vara que a criança já estava 1 ano e meio com a família, o processo de adoção já estava quase se encerrando e eles desistiram, né? Então, esse tempo é deles, né? Tem um tempo legal, mas a gente nem considera, porque é o tempo da família, é o tempo da adaptação, é o tempo de romper, né, os obstáculos, de fortalecer esses vínculos de afetividade. Mesmo depois de tudo isso, veja quando bem, é declarado, já é... Agora, não, isso antes de ter a sentença, né? Sim, depois da sentença. Tá? Não, o Instituto da Adoção... Não tem mais jeito. É irrevogável, irretratável, é irrenunciável. A gente, durante o processo de adoção, a gente pergunta, né? Esclarece várias vezes. Olha, você não tem certeza? Porque uma vez a sentença do juiz transitada em julgado, né? Acabou. A gente tem julgados de crianças, de adolescentes que, uma vez tendo a sentença transitada em julgado, os pais desistiram, cabe até danos, né? Sim. Porque isso é um dano. Um dano imenso, dano emocional para a criança, porque ela já está se adaptando aí, talvez 1 ano depois, 1 ano e meio, como a senhora falou, numa nova família, e de repente ela é novamente rejeitada, né? Porque ela já foi rejeitada pela primeira vez, pela primeira família. Aí ser rejeitada pela segunda é um dano maior ainda. Então, eu acho triste. Que para quem quer adotar tem que ter um senso de responsabilidade e uma consciência muito grande sobre tudo isso. É por isso que o curso preparatório para adoção ele é obrigatório e ele é muito importante, porque é o momento assim que as famílias elas vão poder tirar suas dúvidas, né? Vão ouvir relatos de outras famílias que já adotaram, né? O que elas enfrentaram. Porque, assim, são muitas barreiras a serem superadas. A gente não diz assim, é fácil. Não é fácil, mas não significa, né, que não seja viável. Que não seja viável, mas eu digo assim, não significa que não seja bom, entendeu? Não, é bom você ter o afeto, o amor. E a criança testa o amor. A criança testa, ela quer saber, você realmente me quer? Como seu filho, ela vai te testar de todas as maneiras, entendeu? Sim. E aí você tem que estar preparado. Você passou no teste dela, tudo flui. É bênção. Filho é bênção na vida da gente. Eu penso assim. Doutora, foi muito esclarecedor essa sua entrevista. Eu acho que tirou dúvida aí de muita gente que quer saber sobre adoção. E talvez isso desperte até o interesse de algumas pessoas que podem adotar e que ainda não pensaram nisso, começa a pensar,
né? E com esse sistema nacional eu creio que ficou muito mais fácil, né, de você fazer um cadastro e ter uma habilitação para adoção. Isso, com certeza. Tá? Eu agradeço muito a sua presença, espero que a senhora retorne outras vezes para a gente continuar esse assunto ou outros que seja de interesse da comunidade. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, nós que agradecemos o convite e desde já também já lhe convidamos, quando, por exemplo, agora em outubro, né, nós vamos ter nós temos o projeto Sonho de Criança na Vara, e se você quiser participar conosco, está feito o convite. Tá bom? Muito obrigado, tá?